Falamos de amigos, irmãos, e a gente segue agora falando um pouquinho sobre a relação amor e justiça e uma pitadinha de comportamento em relação aos pobres. Rony, para onde vai o nosso estudo da Bíblia dessa semana nesse assunto e aprofundando um pouquinho mais no hebraico, né? O livro de Provérbios, capítulo 17, verso 5, tem um dos versos mais bonitos de Provérbios, que é uma repetição, na verdade. Esse verso já tinha sido falado antes, a gente até ia comentar, só que a gente deixou para essa semana que o Guia de Estudos aborda ele, né? Diz o seguinte: o que escarnece do pobre insulta o seu Criador, e o que se alegra na calamidade não ficará impune. No capítulo 14, lá no verso 31, ele repetiu exatamente a primeira parte desse verso, né? O que escarnece do pobre insulta o seu Criador. É muito bacana isso, como é um equalizador, né? Você tem que lembrar que o Criador dele é o mesmo que o seu. E esse Criador que você associa tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é perfeito, você insulta ele quando você escarnece do pobre, né? Isso é uma relação direta ali com Levítico 19, verso 18, aquele talvez o verso mais conhecido da Bíblia, né? Quando a gente abre lá, em Levítico 19, verso 18, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Essa tradução é a leitura mais comum desse texto, de Levítico 19. Mas existe uma outra possível tradução desse mesmo texto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ve'ahavta reacha kamocha. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É possível você traduzir esse verso, em vez de ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu próximo, ele é igual a você. É uma outra possível tradução. Alguns dizem que essa era a intenção original do autor, por causa do verso 34 lá, porque ele repete isso e com essa conotação. O verso 34 lá no meio diz, falando sobre o estrangeiro: amá-lo-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, quando você muda essa possível tradução do texto, você dá uma mudada na conotação que ele tem. Em vez de amar o próximo com a mesma intensidade que você se ama, você vai amar o próximo pelo motivo dele ser igual a você. E é a ideia que tem lá em Provérbios. Quando você insulta o pobre, quando você escarnece do pobre, você insulta o Criador dele, que é o mesmo Criador de você. A ideia aí é que o Edson vai comentar. Vamos lá, pastor, e aí? É a ideia da imagem de Deus no ser humano, em todo ser humano. E essa ideia de você amar o próximo porque ele é a imagem e semelhança do Criador, vai aparecer lá em Gênesis capítulo 1. E eu trouxe aqui o texto de Gênesis 1, que é um texto muito legal. Gênesis capítulo 1, no verso 27, em hebraico está aqui. Esse é o versículo completo. Esse é o versículo completo. 27 de Gênesis 1. Então está escrito assim: Vaivará Elohim et Hadam Betsalmo, Betselem Elohim bara oto, Zahar unekevá bara otam, né? Então eu já fiz aqui uns desenhozinhos vermelhos e tal, é didático, né? Tem que ser didático, né? Com os alunos e tal. Então a gente vê que tem o mesmo verbo que é repetido 3 vezes, que é o verbo bará. Ele aparece no início do verso, ele aparece na segunda linha do verso, ele aparece na terceira linha do verso. Então o verbo bará é o verbo criar. Então ele vai aparecer 3 vezes nas 3 linhas do verso. Então, e criou Deus o homem, Adão, no sentido de ser humano, Betsalmo, a sua imagem. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem. Aí depois ele fala assim, Betselem, na imagem Elohim de Deus, criou ele. Ele quem? O Adão, o ser humano. Aí na terceira linha ele começa, Zahar unekevá, ou seja, macho e fêmea, Bará criou Otam, eles. Então tem uma série de repetições do nome de Deus, do verbo, dos substantivos, etc. E até mesmo o sinal do objeto direto, etc. Essas várias repetições, elas têm uma ideia. Basicamente é o seguinte: o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Quem que é o ser humano? O ser humano, macho e fêmea, juntos, são a imagem e semelhança de Deus. E ao mesmo tempo, macho e fêmea separados são a imagem e semelhança de Deus. Então, enquanto homem ou mulher, você é imagem e semelhança de Deus. E como casal, você também é imagem e semelhança de Deus. Então aqui é a beleza do texto. É o que o Rony estava falando. Quando você maltrata um irmão, e acho que é uma ideia que o Rony deveria complementar, se ele quiser,
Mas quando você maltrata uma pessoa, quando você mata alguém, tem a ver com a história de Caim e Abel, quando você mata alguém, você não está apenas cometendo um homicídio, você está cometendo um fratricídio, você está matando o seu irmão, porque você é imagem e semelhança de Deus e ele é como você. Ele também é imagem e semelhança de Deus, vocês são do mesmo Criador, são da mesma mão, do mesmo Pai. Então, qualquer coisa que você faz ao outro, você, na verdade, está fazendo a Deus. Isso Jesus deixa bem claro. E Tiago, que foi o que a gente estudou no último trimestre, tem um determinado... é exagerar dizer que se você mata o próximo, além de matar o irmão, você também acaba matando essa existência divina, né? Exatamente. Não mata Deus, mas exatamente. mata Deus para você. Né? Sim, sim. Você não mata Deus, obviamente, literalmente, mas é como se você estivesse matando a imagem dele. Interessante. Então, é muito profundo. E é assim, qualquer coisa que você faz ou que você deixa de fazer. Sim, exatamente. Vamos dar um pulo para o dia seguinte, que a gente continua nessa aplicação de relacionamentos humanos e entra de novo a palavra das palavras. E a gente falando sobre agressão, contenda, tem muita gente que se atrapalha no universo da eu falo o que penso e não importa o que eu falo para te ajudar. E aí você desmascara, machuca, faz sofrer, você prejudica e eu não suporto. Aí é uma questão pessoal minha. Para mim, você nunca vai ter o direito de ser grosseiro com as palavras. Nunca. Você tem que ter um jeito para falar, mesmo que doa, que você tenha que gastar. Tem gente que gasta, às vezes, 1 minuto para demitir alguém. Sai daqui! Se você precisar gastar 3 horas para conversar com a pessoa, gaste, que ela canse, mas que você não perca o respeito. Agora, isso não é fácil. Nos relacionamentos, isso aí não é fácil quando a gente usa das palavras e dessa... o texto de Provérbios 18, verso 1, ele é emblemático, acho que tem bastante coisa para a gente discutir dele aqui, nesse bloco, talvez no próximo. Mas o que é interessante é essas pessoas que não usam bem as palavras, né? Como você mesmo estava colocando, Adailson. Sim. É assim, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque o indivíduo que não sabe usar as palavras, que não está preocupado com o que o outro vai sentir com aquilo que você está falando, ele é um solitário, ele está se isolando. Ele resolveu não... Então eu vou falar com a Glauce e eu não estou nem aí para a Glauce, então eu falo o que eu quero. O que eu estou fazendo? Eu estou me isolando, estou me tornando um solitário, estou me insurgindo contra a sabedoria. E o mau uso das palavras, ele faz isso, ele te afasta das pessoas. E se alguém não percebe? Agora vamos ajudar um jovem que está assistindo e geralmente a pessoa grosseira com as palavras não percebe que é. Se não cuidar, é esse solitário, mas para ele está tudo bem. Que conselho a gente dá para alguém, não agora daquele que escuta e sofre com palavras grosseiras, mas aquele que talvez não percebe que está sendo agressor pelas palavras que fala? Eu acho que é algo que acontece, mais uma vez, na relação. Na disciplina que eu dou, a gente fala um pouquinho da pragmática da comunicação humana, que tem alguns axiomas da comunicação e um deles diz assim, o primeiro deles diz, é impossível não se comunicar. Mesmo quando você não fala, você está se comunicando. O silêncio é uma comunicação. Né? O seu comportamento, o tom da sua voz, os gestos que você faz, é uma comunicação. E a outra parte, que é mais clássica de todos nós sabermos, que toda comunicação tem algo verbal e algo não verbal, que entra nessa mesma ideia. Eu acho que volta um pouco para a lição que falou sobre pecados e amigos, porque às vezes a gente também não se responsabiliza de falar para o outro. Falei, olha... o jeito que você fala não é legal, porque a gente logo se ofende, a gente, então vou deixar você se queimar. Então, já que você quer ser grosseiro, vai lá e você vai receber o seu retorno. Deus há de me vingar, entendeu? Mas você não se preocupa de chegar para ele e falar assim, olha, eu entendi o que você quis dizer, mas é o seguinte, a forma que você falou, eu não gostei desse tipo de palavra, eu não gostei disso que você fez, eu acho que você devia repensar essa forma, mas eu vou levar a mensagem do que você quis dizer, eu vou levar. A gente não tem tanta sabedoria na nossa comunicação. Normalmente, a gente se ofende logo, leva para o lado pessoal, esquece de tentar entender a mensagem e aí surge a contenda, digamos assim, os problemas de comunicação, surgem os ruídos, surgem os problemas mesmo. Então, assim, eu penso que eu tenho responsabilidade de dizer para alguém que a forma que ele se comunica comigo não funciona comigo. Porque eu costumo dizer na minha vida pessoal, eu não tenho como lidar com um problema que eu não sei que existe. Perfeito. Então, se você não gosta da forma como eu me comunico com você, se você nunca me disser isso, e se uma luz não baixar do céu, sei lá do que aconteceu, eu nunca vou saber que a forma que eu me refiro a você te ofende. Então, você precisa me dizer, e da mesma forma que eu tenho que repensar. E a bola de cristal não existe para a gente descobrir as intenções dos outros. Eu acho que tem um exemplo que é muito bom, cara, que acontece nos nossos relacionamentos e nos ambientes religiosos também, né? Eu chamo de a síndrome do Felipão. Você não lembra do 7-1, cara. Mas é isso mesmo. Você lembra da entrevista do Filipão após o 7-1?
Parecia que a seleção tinha perdido de 1-0, que tinha até ganhado. Empatou Tá no tudo 0 a 0. bem, meu trabalho foi bem feito, foi tudo fantástico e tal. Tá todo mundo vendo que deu errado. Todo mundo tá vendo que deu errado, mas ele tá lá defendendo. E às vezes nosso relacionamento, na nossa maneira, não só dentro da igreja, mas fora Sim. da igreja, a gente está vivendo essa realidade maluca. Todo mundo, você está sozinho. Ninguém te escuta. Ninguém quer conversar com você. Todo mundo conversa com você meio na defensiva e tal. E você está achando que está todo mundo errado. E o verso aqui traz essa ideia, né? Porque ele fala, busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele insurge contra a sabedoria. Então o verso ele não está criticando aqui o satisfazer o próprio desejo, ele tá criticando o isolamento. O isolamento é uma coisa ruim. E isso é contra toda a sabedoria. E tem um aspecto aqui que é bastante fundamental, que a gente falou muito aqui da experiência individual de cada um com Deus e tal, de como a religião é pessoal e tal, mas daqui tem um outro aspecto. A religião, ao mesmo tempo que é individual, ela é coletiva. Você não consegue tirar esse aspecto da coletividade na religião, né? E isso aparece no texto bíblico em diversas vezes, principalmente lá no começo, desde quando ele faz a aliança, com Deus faz aliança com o povo, ele faz aliança ele faz ao mesmo tempo aliança com cada indivíduo, mas com o povo também. Quando o povo peca, o povo inteiro tem consequências. Quando o povo inteiro se consagra, o povo inteiro... Então, você vê, essa coletividade ela não pode ser excluída. A religião é individual, mas o aspecto coletivo da religião ele não pode ser ignorado. Só que me permita agora só ajudar um pouquinho o nosso telespectador de maneira bem prática. Eu acho que esse assunto ele é muito pertinente à realidade dos relacionamentos. Alguém que talvez se sinta, ele percebe pelo eco alheio, pela falta de amigos ou pelo isolamento. Eu acho que eu sou meio mala mesmo. Sou um malão sem alça, é o Filipão isolado, né? O que alguém pode fazer para essa pessoa? Vamos dar um conselho para você, jovem, que talvez se sinta. Eu realmente tenho nas minhas palavras um revólver o tempo todo disparando e carregadíssimo. Em vez de a gente dizer, tá errado, você sabe que tá errado, a gente sabe que tá errado, como é que a gente pode ajudar alguém a controlar um pouquinho mais esse monstro chamado língua descontrolada ou palavras agressivas? Olha, desculpa, mas eu continuo pensando nas duas vertentes. Eu acho que para essa pessoa eu diria o seguinte, quebrar padrões é difícil. Okay. Ser diferente é complicado. Então, se eu estou acostumada a ser dessa forma, qualquer coisa que eu faça que seja diferente disso vai soar estranho para mim, vai soar falso, vai soar eu não sou desse jeito, eu não sei ser assim. Então, eu costumo dizer de que realmente vai ser difícil, mas que com a repetição você pode se tornar mais adaptado em termos de como agir dessa forma. E o outro lado, eu tenho que falar, as pessoas ao redor têm que ajudar. Okay. Porque a gente costuma olhar para essa pessoa e botar o dedo e apontar e dizer você está no chão, vai mais ainda, você está sozinho, vai ficar mais ainda. Porque além de eu não me relacionar com você, eu vou falar mal de você para os outros e ninguém mais vai querer se relacionar com você. Então a gente também não ajuda, a gente não reforça. Eu não consigo ver essa mudança como algo simplesmente intrínseco do sujeito. É algo do sujeito e das pessoas ao redor. Bora. Quer dizer, é o sistema todo que precisa corroborar, precisa ajudar para que essas mudanças aconteçam. Por isso que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Porque, afinal de contas, se eu não quero ajudá-lo, e ele é meu irmão, criatura tal qual eu, e eu devo amá-lo tal qual eu sou amada, então, se as minhas ações não refletem isso, talvez eu não tenha entendido direito aí o que é sabedoria ou até o plano de Deus para a minha vida. Bom demais, Jéssica. Glaucio, e aí? Controlar um descontrolado, como ajudar? Você ia falar, pode falar, ele ia complementar. Não, eu ia falar que o que ela falou no início foi fantástico, porque não é essa a essência da religião? Descobrir quem eu sou, uma porcaria, em vários sentidos, e melhorar. Sim. Então, insistir, essa trabalhar. É a essência do negócio, é se transformar, né? Quer dizer, ser transformado, mas é buscar essa transformação num relacionamento com dentro. Essa é a essência de tudo. Mas essa transformação ela acontece no indivíduo, mas o que eu quero dizer aqui é algo que vai do indivíduo, mas que também tem a ver com as pessoas ao redor. Boa. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas ao redor falam até, e a pessoa sempre daí sai da defensiva também um pouco. Começa a pensar por que você age assim. Eu acho que tem gente que às vezes não para pensar um pouco sobre si, assim. Por que eu ajo desse jeito, né? Tipo, por que eu acho que eu sou tão feia? Por que eu acho que eu sou tão grossa? Ou por que eu acho que eu sou
tão linda assim, que se eu vejo que as pessoas ao meu redor não estão me achando tão linda assim. Enfim, mas para um pouco para... Eu acho que Provérbios te convida a refletir, né? Quando ele diz para você ouvir mais, tem que ver com a reflexão. Assim, olha para Deus e vai entendendo quem você é. E a produção está falando alguma coisa no seu ouvido, né? Que você tá... Desculpa, gente. O Código Aberto é um programa informal. O meu produtor é amigo de vida, de alma gêmea ali junto com a Glaucia. Está dizendo que a equipe da produção ali está toda admirando o teu comentário ali, estão curtindo. Quando ela falou dos feios, dos bonitos, o povo começou a reagir aqui no ponto eletrônico. E é uma maneira descontraída, mas é uma verdade que pega todo mundo. Mas é porque às Você não vezes está falando. Todo mundo entra nesse mesmo saco furado das relacionamentos, do controle, do achismo, e alguns conseguem se superar, outros vão ficar solitários pro resto da vida. A gente quer ajudar você que é solitário a dar essa volta por cima, né? O conselho que eu gosto é o conselho que o próprio verso dá, né? Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Quando você se isola, presta atenção, será que você não está pensando só em você também? É claro, eu tô enfatizando o ponto que a Jéssica não está enfatizando. Estou voltando para o aspecto do que se isola, né? Será que você está pensando só em você também? Okay. Tenta satisfazer um pouco os outros para ver o que acontece. Vamos lá, gente, tem que chamar um intervalo. Desculpa, pastor. Vamos voltar no próximo bloco. Ele vai pegar mais um pouquinho mais de hebraico, mas esse assunto deu pano para manga. A gente vai voltar porque eu quero contenda, só que não. Só aproveitar essa palavra, eu ia deixar para o próximo bloco. E aí vem um termo bonito aqui, um texto bonito em capítulo 18, 4, quando fala: águas profundas são as palavras da boca do homem, a fonte da sabedoria. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês, dessa definição de águas profundas. Parece que tem uma poesia, tem uma coisa bonita, é uma ilustração forte, dizendo assim como tem aquele que é descontrolado, que é o que fala, entra no octógono e arrebenta todo mundo, o sábio tem águas profundas. Será que é só ficar quieto, silêncio, viver escravo de uma mudez? Ou usar isso na prática para você controlar teus ânimos e ser um cristão cada vez melhor? Rápido intervalo, hein? O assunto tá bom? Já já a gente volta. Já voltamos, difícil é controlar esse povo aqui, já tô vendo ali a Jéssica desesperada, quer falar mais, né, Jéssica? Vamos lá, algum comentário? Não tenho Tranquilíssimo. comentário. Controlando os descontrolados. Se fosse para fechar tudo que a gente falou no outro bloco, eu acho que eu gostaria que o telespectador entendesse é que a beleza da vida é a gente se transformar. Legal. Tem gente que tem o que eu chamo de síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. E a palavra transforma, né? A palavra transforma. Né? Com certeza. Pastorzão, e as águas profundas de quem é sábio? Eu queria ouvir isso aí. Então, terminando o que a gente estava falando no bloco anterior. Esse programa é um barato. Estamos tomando do apresentador no programa. Pode ir, vamos embora. Nas águas profundas. O negócio que é fantástico, que está aqui no texto do capítulo 18, do verso 1 em diante e tal, é que na Bíblia, a santidade ela não é individual, ela é sempre coletiva. Então, você vai lá com o texto que eu mostrei em Gênesis 1, é Adão, é o ser humano, mas é Zahar e Nequevá. Nem o Adão, o ser humano, ele é um. Ele é macho e fêmea. Então, ele é macho e fêmea, ele é diverso. E o macho e a fêmea, a gente sabe, não precisa entrar em muitos detalhes, porque não é consultório de família, etc. Mas macho e fêmea são completamente distintos um do outro. Então, para ser Adão, você precisa ser macho e fêmea. Para ser ser humano. Para ser ser humano, para ser completo, é macho e fêmea. E macho e fêmea juntos já é uma contenda tremenda em diversos sentidos, depois do pecado, obviamente, e você precisa harmonizar isso. E no texto bíblico, em Levítico, principalmente, vai dizer assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, vocês juntos têm que ser santos, porque sozinhos vocês não vão ser. E é o que Provérbios aqui está dizendo, vocês precisam um do outro, para crescer, para entender o que é diversidade, para aprender a se amar, para aprender a aceitar, a ouvir, para ceder, para crescer, para se transformar com a coletividade, que é bonito e importante. E o texto bíblico tem essas sobreposições o tempo todo. Você peca, sofre todo mundo. Aí a gente fala, é injusto, Adão pecou, todo mundo sofre e tal. Ok, mas Cristo morreu e todo mundo é salvo. Então, a injustiça funciona para os dois lados. É injusto porque por um só entrou o pecado, mas é injusto porque por um só veio a salvação. Então, as duas coisas elas estão funcionando o tempo todo. Então, essa
essa maneira de lidar com a coletividade, individualidade no texto bíblico, ela é fantástica. A salvação individual, a gente sempre prega isso, né? Isso é um negócio que, quando eu falo na sala de aula, alguns ficam meio chocados, talvez você fique chocado quando eu falar isso, mas você vai entender, se não entender, liga para Novo Tempo que eles vão te explicar. Eu vou lá no NASP estudar com o professor. Mas a salvação, você é salvo para salvar. Então, a sua salvação, o seu momento de salvação é individual, mas a manutenção da sua salvação é coletiva. E aí entra para o verso que você estava falando do manancial de águas profundas, que tem a ver com João 4, que tem a ver com os textos de água que a gente falou da outra vez, na outra lição. Então, meu amigo, é o seguinte, você tem águas profundas por quê? Porque você bebeu na água profunda. Então, quando você bebe na água profunda, você não pode só ficar bebendo, você tem que dar de beber para os outros. Então, é coletivo, você é salvo, é individual, é individual. Eu vou ser salvo, é individual, é individual. Mas se você foi salvo individualmente e não dá de beber para os outros a salvação, meu amigo, você não foi salvo individualmente. É individual para se tornar coletivo. Se não é coletivo, é porque nunca foi individual. E esse é o grande peso do texto bíblico, que é difícil acreditar nisso, gente, né? Muito é difícil acreditar, não, é difícil viver nisso. Eu fui salvo, é meu, acredito em Cristo na cruz, louvo a Deus, vou no sábado. Sozinho. Você não prega, você não contenda, se isola. Você se isola, você não é fonte de água viva para os outros, então você não foi salvo sozinho nunca. A Ellen White, a autora que a gente tanto fala lá, naquele mesmo capítulo, eu quero incentivar o telespectador a ler esse capítulo. Fala o nome do livro. Ciência do Bom Viver, capítulo Vivendo com os Outros, Convivendo com os Outros, que foi um texto que a próprio Guia de Estudo sugeriu. O último parágrafo que eu quero ler é pelas relações sociais que a religião cristã entra em contato com o mundo. Cristo não deve ser escondido no coração como um tesouro cobiçado, sagrado e doce, fruído exclusivamente pelo possuidor. Ou seja, não deve ser só algo individual. E ela diz, devemos ter Cristo em nós como uma fonte de água que corre para a vida eterna, refrescando a todos os que entram em contato conosco. Ou seja, é uma água que você experimenta e que você oferece. E que uma coisa não está dissociada da outra. Fechou, parou de professora a pastora. Olha aí, ó. Deus abençoe, Jéssica. Eu sou pastora, vou te dizer, sabe por quê? Mesmo? Porque eu vejo que todo cristão deve ser um pastor. Claro que sim. Então, eu sou uma pastora com certeza. Não é o PR que te torna mais ou menos uma ovelha. Todo mundo Mas eu é acho ovelha. importante o telespectador ouvir isso, porque às vezes ele acha o conhecimento que eu tenho é pouco, ou o conhecimento que eu tenho me faz simplesmente um leitor da Bíblia. Não, você tem a responsabilidade de ser um pastor tal qual todos nós aqui. Gente, vamos. Produção, eu quero ficar mais 3 horas hoje aqui, viu? Abre o tempo da programação, Deus abençoe vocês. Temos que ir para a música. Marcião, olha aí, né? Que discussão boa, profunda, Bíblia fantástica. O que você vai cantar pra gente? Bom, eu vou cantar uma música que chama Eu Sou. Eu fiz essa composição da seguinte forma. Pensando no Velho Testamento, eu tenho uma tradição, assim, o fato de eu ter o meu avô como referência. Meu avô trazia muito temor a Deus e aquela parte rigorosa do Antigo Testamento. E aí eu fiz essa música pensando um pouquinho ao contrário, que independe como você está, o estado que você está, Deus quer te resgatar agora. Ele quer você assim, desse jeito. Tem muitas mudanças para acontecerem? Pode ter diversas, mas Ele quer te resgatar agora, desse jeito. Então essa música fala um pouquinho disso. Bora lá. Entenda de uma vez, te amo e sempre te amarei. Não me importa o que você fez. Filho, você pode até chorar por achar que não dá mais pra te carregar.
afastar. Eu sou aquele que de graça te traz graça, a fonte de água viva que não secará. O grande Deus de Israel, e eu para sempre vou te amar. Eu sei, forte está o mar, mas deixa eu acalmar. Agora pode navegar. Nada vai me impedir. Não importa onde for, quero ser seu bom pastor. Eu sou aquele que o mar fez afastar. Eu sou aquele que de graça te traz graça, a fonte de água viva que não secará. O grande Deus de Israel, e eu para sempre vou te amar. E eu para sempre vou te amar. Eu para sempre vou te amar. Amém. Conforto em forma de música, esse amor que nos embala. Estamos acabando o programa, vou deixar com vocês um dos textos que está aqui no nosso guia de estudo, texto pesado e denso, da escritora Ellen White, como a Jéssica comentou, dizendo: o espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear discórdia e luta, para separar amigos e minar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. O objetivo do inimigo é estragar tudo. A gente falou aqui de amizade, amigos maiores do que irmãos, começamos com a contenda e a gente tem que terminar com um conselho de paz, esperança e solução. Temos só 5 minutinhos para acabar o programa, eu queria dar 1 minuto para cada um de vocês, dar um recado para o nosso telespectador de maneira a trazer paz, um fôlego de vida e a certeza de uma semana espetacular vindo pela frente. Bom, o livro todo de Provérbios vai falar dessa dimensão social que a gente tanto falou aqui, e a maioria dos temas, pelo menos, elas estão de alguma forma relacionados com isso, né? Então, a língua, a mentira, a opressão ao pobre. E o próprio Guia de Estudos coloca aí um paralelo com Deuteronômio 24, do verso 10 em diante, que ele fala uma série de leis que estão relacionadas com o próximo, com o pobre. São leis éticas, né? Um conjunto de leis éticas, né? Então, é bom a gente lembrar que a nossa religião vertical, relacionamento entre Deus e homem, ela está espelhada no nosso relacionamento horizontal, né? O jeito que eu me relaciono com o próximo é o espelho da maneira como eu me relaciono com Deus. E isso é forte em Provérbios. Aquele que é sábio, ele também sabe se relacionar com o homem, assim como ele se relaciona com Deus. Fantástico. É a visão coletiva da manutenção da salvação que é pessoal, pastor. E aí? Eu quero usar 2 textos para falar um pouco que você começou, já abriu o bloco falando, eu me lembrei aqui. Provérbios, capítulo 17, fala assim: a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O que isso tem a ver, né? Sabedoria, a gente já falou da personificação, etc. Então, o inteligente, ele olha para Cristo. O inteligente, ele olha para as leis de Deus, ele segue as leis de Deus. E o insensato vaga pelas extremidades da terra. E a religião, muitas vezes, ela vira vagar pelas extremidades da terra. A religião vira ficar procurando as picuinhas.
Pastor, mas pode entrar na água, no sábado, na piscina. Ah, mas Olha o tamanho da pastor, saia, o cabelo. pode comer isso, pode comer aquilo. Ah, mas pode fazer isso, pode fazer... E a gente fica vagando pelas extremidades da terra em vez de entender a sabedoria e se guiar pela sabedoria. E assim a gente termina com Jeremias 17, de novo, né? Do verso 5 em diante, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Essa é uma paulada. Faz da carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. Então, fica vagando junto pelas extremidades da terra, maldito. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o fruto. Então, aqui, basicamente, o negócio é interessante. Você confia no outro, você segue o outro, você vai terminar sozinho. Acabou. Então, você segue a Deus, você vai estar junto com Ele e com os outros. Valeu, então, pastor. essa é a beleza. Jéssica. Tem uma música da Daniela Araújo que diz numa parte lá que os inimigos são quem? Se o cristão não deveria ter inimigo de ninguém, porque o único inimigo que nós temos, ele já venceu na cruz. Gosto muito dessa música, gosto muito dessa parte, porque assim, um dos meus maiores aprendizados em 2014 foi lidar com uma pessoa que nós não nos dávamos bem. Olha aí. Mas a gente, por uma circunstância que é divina, nós tivemos que enfrentar as nossas desavenças. E eu posso afirmar com toda certeza e com a garganta arranhando de que foi um objetivo de Deus para me fazer aprender. Eu sou uma pessoa melhor hoje porque eu tive que lidar com uma pessoa que eu não gostava e que não gostava de mim e que hoje a gente tem uma relação saudável. Então, se isso pode acontecer, se essa transformação pode acontecer de um inimigo na metáfora da palavra, que a pessoa não era meu inimigo, mas assim, se eu posso aprender com uma pessoa que eu não me dou bem, que eu não gosto tanto, o telespectador também pode. Então, Amém. o que eu fico aqui de dica, de o que eu posso falar da minha vida, do que eu sei do meu senso comum, é de que a gente pode sim mudar as nossas atitudes para com as pessoas, mas a gente tem que estar disposto a tentar. Glaucia, te sobraram 30 segundos, desculpa. Vamos lá. Contendas não é legal nem ninguém carregar contendas. Não há prazer nisso, ainda que você ache que esteja certo ou não. Então, eu digo à pessoa que está em casa, que talvez lide com uma contenda, carregue isso há muito tempo. Eu sei como isso é ruim. Peça a Deus, Ele que desata os nós. Talvez você já tentou, talvez outra pessoa já tentou, e ainda assim tem um choque acontecendo, mas peça mesmo a Deus que transforme você, suas palavras, seus pensamentos. É Ele quem desata os piores nós, não é você. Amém. Somos seres coletivos, não adianta. Meu último minuto com você é o desafio para você tornar toda essa discussão um desafio prático para você. A Jéssica aqui abriu o coração de uma situação que no ano passado resolveu em muitas lutas. E, Jéssica, você não é a única. Todos nós temos os nossos enroscos relacionais. Todos nós. É relação chefe-empregado, é relação marido e mulher, é relação amigo, colega, inimigo, traidor, relações de negócios. Não adianta. Se você quiser levar para o teu coração os problemas pessoais e morrer por causa deles e somatizá-los, você vai para a tumba, para a cova, sem ser feliz. Agora, se você entender que essa discussão foi apenas para você compreender a paixão de Deus e como você pode ser feliz, jovem, valeu a pena o nosso esforço. Jesus está voltando. E é esse Jesus que volta que me faz levar adiante qualquer situação para a gente sonhar com a volta de Cristo. Por isso que a gente está discutindo essa sabedoria. Jovem, o programa acabou para você agora começar. Um relacionamento com Deus, sonhos maiores e a certeza da volta de Jesus. A gente se encontra no próximo programa Código Aberto, estudando a Bíblia de um jeito bem diferente. Tchau, tchau.
Código Aberto no ar, super sábado no programa inédito e uma semana pela frente, porque aqui a gente se encontra para estudar a Bíblia. E de um jeito bem diferente, como só no Código Aberto, a gente abre o coração, conversa, discorda, concorda. E esse trimestre, você sabe, uma temporada densa de conhecimento que vai do hebraico até a psicologia aplicada na prática. E a gente continua com nossos convidados, que a gente vai ficando cada vez mais à vontade com eles. Glauci, já passamos da metade, 7ª semana. O que é que você já pode dizer assim? Dessa temporada eu estou curtindo isso aqui no Código Aberto. Não pode falar do amigo aqui, né? Amigo a gente já sabe, tá aí, Edson, quantos anos de estrada. O que está marcando você nessa nossa discussão? Falando do estudo mesmo? Tudo, o que marcou você aí? Eu acho que eu nunca tinha me dado conta o quão cheio, usando aí a palavra do teólogo, Edson. Sim, o rabino. Quantas sobreposições no texto de Provérbios a gente encontra, né? A gente encontra o Messias em Provérbios, a gente encontra o princípio, a gente encontra o Criador, a gente encontra o descanso, isso é muito lindo. Que fez bem, tá valendo. Vamos lá, Jéssica. Oi, já passamos da metade. O que é que leva já no teu coração desses nossos encontros aqui semanais do Código Aberto? O tanto que eu tenho para aprender mais sobre a palavra de Deus. Falta muito ainda, né? Eu acho que é uma vida aprendendo, né? Eu estou gostando muito das discussões, mas assim, o que fica, eu ainda não tenho todas essas informações na cabeça como outras pessoas têm, e eu fico assim, nossa, eu preciso ler mais, eu preciso aprender mais, preciso saber mais. Então, fica para mim até agora esse sentimento de curiosidade cada vez mais pela palavra de Deus. Legal. Pastorzão, e aí, Edson? É muito bom estar aqui de volta, estudar a Bíblia, é sempre divertido, gostoso, um aprendizado sempre constante. Provérbios, eu gosto muito de poesia, Provérbios é um livro que eu me divirto bastante. Você que vive dentro daquele octógono chamado sala de aula, né? A briga é boa lá dentro, né? Você leciona do jeito que você está falando aqui com a gente, bem descontraído e super aplicado na prática das coisas e aprofundado no hebraico, no Antigo Testamento. Aí, não é autoelogio, mas você consegue passar assim, cara, também para os seus alunos? Não sei, eles é que tem que dizer aí, mas eu gosto bastante dos meus alunos, pessoal muito interessado e não só no curso de teologia, eu dou aula para outros cursos também, por exemplo, pessoal de tradutor e intérprete. Achei que era só teologia. Não. Eu dei aula para pessoal de tradutor e intérprete no 2º semestre do ano passado. Pessoal muito gente boa, prestando muita atenção. Dei o livro de Daniel, né, um livro difícil e tal. O pessoal gostou pra caramba e a gente interagiu muito, as aulas foram muito boas. Então, o pessoal que estuda no NASP, geralmente são pessoas que estão abertas ao conhecimento e tal. Eu acho que assim em quase todas as faculdades, né? Mas lá é muito gostoso, eu gosto muito de trabalhar no NASP. Olha o que eu vou fazer agora, hein? Se você foi aluno ou é aluno do Edson, é isso mesmo. Entra agora no Facebook, deixa um recadinho que vai ficar público aí para o seu professor, para a galera do Código, porque a gente já está aqui há 7 semanas juntos e eu como apresentador... Não é 12 de outubro, dia do professor, mas... Mas vamos valorizar, porque a gente vai criando um carinho aqui nas nossas discussões, vamos admirando cada um aí, o ponto forte do outro. E realmente o Edson tem trazido para a gente uma grande capacidade aplicada de uma coisa complexa como é o hebraico, Provérbios. Eu achei que ia ser uma coisa assim meio, olha, talvez tenham meus traumas, né? Mas aqui eu estou junto na companhia do Edson, vencendo alguns traumas, inclusive bíblicos, de pastor, teólogo que estudou alguns momentos. Então aí, ó, quem é aluno dele, manda um recadinho, manda um abraço. Essa é a interação do Código Aberto. Deus te abençoe, pastor, com todo respeito. A gente brinca, mas é porque tem uma admiração grande. Vamos lá, Rony, e aí? Olha, eu também acho divertido. É uma palavra que parece estranha aplicada ao texto bíblico, mas o texto bíblico, principalmente Provérbios, talvez é o livro mais divertido da Bíblia. Ele usa umas linguagens, umas comparações. Cântico dos Cânticos é mais divertido, mas é para um público um pouquinho mais selecionado. adulto, né? Olha, com vocês teria que ser só no Sem Tabus, porque do jeito que falam, vamos chegar em alguma profundidade ali, não dá, né? Sem tabus nenhum seria para... Olha aí, Cântico dos Cânticos, sem tabus mesmo. É isso aí. Mas é divertido a gente pegar um texto que a gente às vezes tem uma ideia dele também, que às vezes a gente até se detém no texto, estuda e de repente alguém chega e dá uma contribuição que você fala, nossa, que legal. Uma visão totalmente diferente do texto.
E sempre é válido você enriquecer o texto com as nuances aí da visão de cada um. Rony, a galera tá perguntando aí na internet, no Facebook e tal, estão conhecendo você. Se você é sempre sério assim, introspectivo, ou o povo vê você dando gargalhadas. Fala com a tua esposa, ela vai dizer assim, olha, ele se mata de rir quando vê isso, porque realmente até agora, com 7 semanas, eu vejo você muito compenetrado, dá um sorriso simpático, mas gargalhada eu não vi mesmo, então é diferente, né? Eu sou um cara bem sem graça mesmo. Olha, a gente ri, ele não ri, né, cara? Não adianta. É a peculiaridade da vida, né? É genética, a gente não pode fugir dela, né? Não, tô brincando. Tá mas bom, legal. A gente tem os momentos de descontração, mas eu não sou uma pessoa muito expansiva, espalhafatosa. Né? Como é que você conheceu o brother aqui, Edson? Porque realmente a amizade de vocês é grande. Não é comum ver um jovem tão interessado no conhecimento teológico e profundo da Bíblia, nesse ponto de conhecer o hebraico com essa capacidade toda. Como é que se deu aí a amizade e o conhecimento de vocês? O Rony apareceu lá na comunidade judaica adventista com a Keila, já namoravam na época, foi um namoro longo. Você ficou de olho ali, ajudou? Fiquei de olho, conversando bastante com eles e tal. Mas ele chegou lá e a gente, acho que pela disposição dele de aprender e tal, e ele é muito inteligente também, embora não aparente. Tô brincando. Olha aí. É o contrário, ele aparenta muito. Ele aparenta, né? Mais do que é. Não, ele é muito inteligente e tal, e ele foi atrás, foi correndo atrás. E pregava lá direto, passava lição também e tal. A gente acabou construindo uma amizade, depois casou. O Edson ficou uns 7 anos, porque meu namoro ainda durou mais ainda do que isso, mas ele ficou, acho que uns 6 anos e pouquinho. 6 anos e pouco. Então é uma boa vocês têm que convivência. casar, vamos lá, eu vou fazer o casamento de vocês, acabou fazendo. Ele pressionando você ali. Pressionando, ó, dá um Como jeito Deus aí. dirige, né? As amizades, a convivência, isso tudo para o crescimento da igreja, da mensagem. A gente fica feliz em como a gente ganha com isso como igreja. Quando eu falo igreja, entenda que não é só a igreja adventista do sétimo dia, Novo Tempo pertence à igreja adventista do sétimo dia, mas a gente abre os braços para todos vocês. Todos são bem-vindos aqui na Novo Tempo, contanto que a gente viva por essa igreja chamada Bíblia. E é aqui que a gente encontra as verdades, e esse é mais um programa dessa TV especial para você conhecer a palavra de Deus. Vamos ao Marcião. Marcião, 4 semanas juntos. Agora é a tua despedida com a gente, só por essa temporada, hein, que tem que voltar depois, né? Com certeza. Valeu? Experiência de 4 sábados com a gente, programas inéditos. Olha, valeu demais, até mesmo como compositor e cantor. Eu vendo provérbios assim, eu já li algumas coisas, mas o entendimento, acho que profundo, está fazendo bastante diferença para mim. Ver de uma outra visão, né? Acho que quando vai para a palavra lá no hebraico mesmo, você consegue discernir algumas coisas e ver a profundidade do que é aquela frase, na verdade, que pega ali, você fala, opa, é mais do que eu pensava. Sim. Então, para mim está sendo uma satisfação, é o que eu falei, é um aprendizado. Vai saber se é uma música daí, né? Marcelo, mas eu ia te falar agora, então você primeiro tem que aprender hebraico com eles dois e fazer a primeira musiquinha em hebraico, assim, pra gente cantar aqui no Código Aberto. Claro, né? Eu toco e o nosso amigo Rony canta em hebraico e o pastor vai fazer a dança Vai chegar o último sábado, eu tô numa curiosidade para ver esse sábado eles vão cantar. Eu ouvi as músicas do Márcio aqui essas 3 semanas e com certeza de hoje. E eu acho que a gente tem que louvar o momento musical que a gente vive no nosso meio, né? Uhum. É muita gente escrevendo letra boa, sabe? Letra, música boa, é muita coisa boa acontecendo. Eu cito aqui de cabeça uns 10, assim, e começando para quem já está na estrada há mais tempo, o Leonardo Gonçalves, o Felipe Valente, aí você tem os novos, os Arrais, você tem o Lucas Iglesias, você tem o Estevão Queiroga, que escreve que é uma maravilha, Daniel Salles, que já está um pouco mais tempo também. Pedro Valença, que está lá no NASP também. É um pessoal muito bom, isso, cara. Inclusive, quebra aquela coisa de que antigamente as músicas eram melhores. Eu escuto, me pergunto muito isso. Você não acha, Glaucio, você que conhece, você que sempre está convivendo, fala assim, olha, de verdade, eu tenho a impressão que nunca tiveram tantos jovens compondo de forma tão profunda no mesmo momento. E teologicamente, porque as letras que o próprio Márcio cantou esses dias aqui foram letras lindas. Muito bonitas e profundas teologicamente. Letra sua e da sua namorada e tal. Acho que é muito bom a gente celebrar esse momento de letras que são biblicamente embasadas. Por que não abrir esse parênteses, como temos aqui a apresentadora há milênios do Caixa de Música. Valeu, desculpa, obrigada. Milênio para exagerar mesmo, a Glaucia, 7 anos, né, Glaucia? Esse ano, 2015, faz 7 anos do Caixa. Esse ano, em 2015, agora, em
em junho Que legal. vai fazer 8 anos. Ah, vai fazer 8, então fizemos ano passado 7. Bom, gente, e sobre música, aquela coisa, você pode até não gostar do estilo, você pode ter opiniões diferentes, mas toma cuidado para você não impor a tua opinião, teu gosto sobre os outros. Então, antes de dizer que a música é fraca, dizer que você não gosta, pode até dizer, olha, não curto, talvez tenha a velha guarda que gosta das músicas de 30 anos atrás, é um direito seu. Mas antes de dizer que a nova guarda também está por aí desconectada com as coisas, veja a letra, entenda o clima, conheça a história, vamos ser um pouquinho flexíveis, estamos vendo aqui na humildade do aprendizado da sabedoria que nem sempre a minha palavra, ou quase sempre, ou nunca, deveria a minha palavra ser a palavra final, porque a palavra final vem de Deus e a gente cresce com isso. Então, boa ideia, boa valorização, são pessoas novas, é uma geração de músicos, não vamos discutir música aqui, mas fica aqui uma dica até para você, querido jovem, que fica ali no teu computador, olhando a gente pela TV ou pela internet e tem dons. Por que não aproveitar essa discussão, talentos novos como esse, para você aproveitar primeiro na letra? Porque eu acho que a letra realmente ela é a chancela teológica da profundidade que inspirou você a fazer aquela música. E a música dá o embalo emocional que a gente leva com o nosso coração. Parabéns, né, Glaucia? É lindo. E assim, eu tenho visto jovens, meninas, meninos, muito novos mesmo, no interior desse Brasil, Certíssimo. assim, com seu violãozinho, já dedilhando e assim, cantando música, por exemplo, dos Arrais, dos Iglesias, da Daisy, e sendo motivados por eles a também querer compor, a também querer estudar, ou melhor, poxa, o que ele falou nessa música aqui? Eu quero entender melhor. Fechou. Isso é lindo demais. Tenho que voltar para o Código Aberto, que a produção disse, pastor, não é o caixa de música, então vamos lá. Mas valeu o nosso parênteses, vamos para o estudo da lição. Eu ainda não orei com vocês, peço permissão para orar contigo, vamos lá? Pai do céu, mais uma vez estamos com a Tua palavra e, acima de tudo, com a vontade de aprender. Continue abençoando para que essa discussão de hoje, Senhor, traga a solução para tudo que acontece, de contendas, de discussões ou de problemas e diferenças. E, acima de tudo, nos leve juntos para a verdade com Cristo até a volta de Jesus. Estamos nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Já vou direto ao assunto, tudo muito bom, falar de sabedoria, de amizade, de família, a gente já está aí há 7 semanas juntos e só na coisa tranquila e agora chegou o momento de tocar o dedo na ferida, porque também no livro de sabedoria, como o próprio tema do nosso estudo dessa semana, ele traz a palavra contenda, que é um nome chique para dizer briga, octógono, UFC, pancada e aquela luta, às vezes não é com o soco na cara, é com a palavra forte, e isso é uma coisa assim que dói. Aqui eu acho que todo mundo é meio líder, né? Todo mundo aqui, ó, a Glaucia é pequenininha, mas sabe o que quer, né, Glaucia? A gente sabe disso. Mais ou menos. Opa! Jéssica, imagina se não vai saber muito aqui, nós somos opinativos e somos fortes. Então, todos nós, de alguma maneira, né, é uma maneira educada para dizer que a gente entra nas brigas se preciso for. Por quê? Quem sabe o que pensa, quem sabe o que quer, quem tem opinião e é líder, acaba entrando em contendas. Então, eu queria já abrir a discussão. Pastor, existe no livro de Provérbios alguma coisa evocando essa questão da contenda, da luta, da briga, da discussão, e aí entra naquele ambiente que a gente às vezes quer escapar, mas também tem que, por que não, discutir como lidar com as adversidades relacionais, inclusive, né? Capítulo 17, verso 1 já começa com um conceito bem importante, né? Diz assim, melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas, né? O texto é bem curioso, a princípio pelo uso de uma palavrinha que a nossa Bíblia traduz como tranquilidade, que é a palavra shalom, que é paz, né? Então é melhor um bocado seco e paz do que a casa farta de carnes e contendas. Então, o shalom, ele não é só aquela paz que é a ausência de problemas, mas ele é a paz em todos os sentidos. Então, por exemplo, um uso da palavra shalom aparece lá em Gênesis capítulo 29, verso 5 e 6, né? Jacó está fugindo e ele chega na região da terra do tio dele e ele encontra uns pastores na beira do poço e ele pergunta, vocês conhecem Labão? Conhecemos. Aí o texto bíblico, nas nossas traduções, diz, ele está bom, mas em hebraico está em paz, ou seja, ele está bem, está vivo, está tranquilo. Shalom engloba isso daí. Então, esse texto aqui do 17:1 me lembra um pouco o Eclesiastes, do mesmo autor, capítulo 12. Capítulo 7 de Eclesiastes, está um pouquinho para frente, e é um dos textos que eu mais gosto. Minha mulher acha estranho eu gostar desse texto. Diz assim, melhor
capítulo 7 de Eclesiastes, verso 1 e 2. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Então tem um parêntese muito importante. O que Provérbios 17:1 está dizendo é basicamente o seguinte: melhor você ficar quieto às vezes, melhor você engolir seco do que você entrar em briga. Tá? Então, esse é um conselho bem sábio. E aí? Existe briga? Rony, como é que a gente vê as contendas que surgem nos relacionamentos, né? Existe bastante briga dentro dos conselhos de Provérbios, né? E ele fala muito de como você tem que cuidar, como você consegue, como que eu vou dizer, se conter mesmo. Você consegue conter os seus impulsos, como é importante isso, né? A gente já falou do homem que se ira facilmente, né? E aqui ele está falando, às vezes é melhor a sensação ruim de engolir seco, né, que é o que o Edson estava falando, do que a sensação ruim que vai vir depois. Que é você começar uma briga que você não consegue mais sair e a situação começa a sair totalmente do seu controle. Ellen White, lá naquele capítulo que eu digo que eu gosto, ela começa dizendo: todas as relações sociais exigem o exercício do domínio próprio, da indulgência e da simpatia. Diferimos tantos uns dos outros em disposições, hábitos e educação que variam entre si nossas maneiras de ver as coisas. Julgamos diferentemente. Nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas sob os pontos de vista. E eu acho tão bonita essa frase que né? Não há duas pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. Então, diferença existe. Existem diferenças e eu, para entender o outro, para melhor me relacionar com o outro, primeiro eu tenho que ter um domínio próprio de não querer impor ao outro a minha experiência, a minha versão. Em segundo lugar, eu tenho que ter simpatia, eu tenho que ter empatia, a capacidade de me colocar no lugar do outro e tentar entender o problema na perspectiva do outro. Bacana. Né? Para melhor resolver essa situação. E para isso acontecer, o ouvir, o calar, com certeza vai fazer parte do processo do diálogo. Glaucio, para terminar o bloco, um dos versículos mais lindos e conhecidos e popularmente usados pelos amigos, Provérbios 17:17. A gente termina esse dia que começa ali com contenda, falando alguma coisa, mas com um parecer muito bonito, né? Um texto lindo. Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Eu me lembro que eu era uma juvenil quando eu me deparei com esse texto e eu achei tão bonito, eu fiquei pensando, porque eu não tenho irmãos, sou filha única. Então, essa coisa para mim de ter irmão sempre foi, desde muito pequena, uma vontade, um desejo. Então, assim, eu preciso, mesmo já adulta, de alguns amigos que eles sejam assim como irmãos para mim. Então, que são aqueles amigos que eles têm empatia por você, eles cuidam de você. E mesmo não experimentando, muitas vezes, o teu caminho, eles querem andar com você. E isso, assim, me deixa até emocionada, porque, assim, isso é uma verdade, isso existe, esses amigos que são feito irmãos mesmo. Há diferenças, E na angústia, talvez eles não vão ter nada para te falar, mas eles vão chorar com você, vão te abraçar. E isso para uma pessoa que é filha única, é uma coisa linda demais. Deixa eu briscar um pouquinho, mas não quer dizer que por serem amigos tão maravilhosos e íntimos seus, são sempre o eco da sua própria vontade. Tipo, não, pelo procissão contrário. Inacabável de gente que só concorda contigo. Muitas vezes, esses meus grandes amigos que eu tenho, assim, que no meu coração, o nome deles, e tô lembrando deles agora, eu ouvi deles as coisas que eu não queria ouvir. Ok. Né? Glaucio, você falou demais. Glaucio, você não precisava ter falado aquilo. Você não acha que você está já gastando muito tempo com isso? Não são coisas legais de ouvir. Mas isso é uma coisa até importante. Amigo não é aquele que vai te dizer o tempo inteiro quão legal você é. Pelo contrário. Amigo não bajula. Ele é até bom que ele vai cortar um pouco as suas asas. Vamos lá. Primeiro bloco já acabou e no próximo bloco o pastor Edson já pega seu quadro móvel e portátil, seu super dispositivo tecnológico e pequeno ali para falar sobre hebraico, que a gente vai discutir um pouquinho o paralelo entre justiça e amor sob um ponto de vista da aplicação aos pobres. Eu já vou passar a palavra ali para o Rony, que vai nos fazer uma apresentação com isso, com aplicações práticas de hebraico. Rápido intervalo, vamos aprender um pouquinho mais, fica com a gente que vai ser bom demais. Próximo bloco aqui no Código Aberto. Já já a gente volta.
Deus.